Amados internautas, hoje é domingo, é dia do Senhor. O círio reluz em nossa igreja. O esplendor do crucificado lembra. Ele venceu a morte. É Páscoa, é vida nova. O Senhor venceu a morte e vivo está no meio de nós. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor. E a primeira leitura da missa de hoje é extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, 37 a 43, quando o velho Pedro deixa-nos um célebre sermão, sua grande homilia, contando todo o histórico da salvação, dizendo que nós somos testemunhas, nós experimentamos, ele falou conosco, o Cristo que outrora os judeus crucificaram, agora Deus o exaltou, ressuscitando dentre os mortos. Ele andou entre nós, somos suas testemunhas, é o que nos lembra São Pedro na sua bela reflexão e testemunho da ressurreição do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É dia de exultar, é dia de alegria, é dia de superar toda a treva, toda a dor, toda a angústia, toda a morte, porque no dia da Páscoa o Senhor venceu a morte e ressuscitado vive para sempre entre nós. A segunda leitura, São Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4, assim nos convidou. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Esta é a mensagem de São Paulo, justificando e fundamentando a ressurreição de Cristo Jesus. E na liturgia de hoje, nós temos uma sequência que canta-se solenemente a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, quando diz: cantai, cristãos, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lavado o pecado, duelam forte e mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho o que havias. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos do cor do sol dobrando o lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, o Rei, o Cristo piedade. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e na verdade. Assim, meus irmãos, iluminado pelo Círio Pascal, contemplando a ressurreição do Senhor, o Evangelho de hoje, relatado por São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, mostra que no primeiro dia da semana, portanto domingo, que superou o sábado, foi ao túmulo Maria Madalena, o túmulo de Jesus bem de madrugada, e quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro. E o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam depressa, juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Quando olhou para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo, e viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E assim, a liturgia da palavra deste domingo de Páscoa nos convida a contemplar Cristo ressuscitado, nossa vida, nossa vitória, nossa salvação.
e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós venceremos a morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem mais a última palavra, porque Cristo venceu e ressuscitado está. A mensagem de Páscoa, neste domingo solene, é esta: viva, pois, a Páscoa. Deixe-se conduzir pela luz do ressuscitado, que brilhe a luz dele, esplendor do Pai em nossa vida, e que o pecado seja também vencido e superado pela vitória de Cristo, ressuscitado sobre o pecado e sobre a morte. Oremos. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abriste hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A todos os internautas, uma feliz Páscoa. Desça sobre vós a bênção do ressuscitado e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, feliz Páscoa, feliz dia do Senhor.